Amém, amém. Convido a igreja a abrirem suas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 13. Evangelho de João, capítulo 2, a partir do verso 13. Diz assim: Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: Tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: O zelo pela sua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: Que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: Destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: Este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, eu quero, mais uma vez nessa noite, sendo privilegiado de poder partilhar do Teu Evangelho com os meus irmãos, com as minhas irmãs, eu quero te pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo nos ilumine para entendermos as Escrituras. Teu Espírito Santo nos ilumine para entender aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine, Pai amado, para ouvirmos e praticar a Tua palavra. Que o Senhor nos dê luz nessa noite. Nos ajuda na caminhada. É o que eu peço por todos nós aqui, no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, irmãs, eu amo ser pastor da Igreja Batista em Quitaúna. Eu amo. Eu sou tão feliz em fazer o que eu faço, que o meu desafio é parar de fazer o que eu faço, né? Porque dá vontade de só ficar trabalhando, né? A Aline, coitada, que o diga, né? Por quê? Porque estou muito envolvido nesse negócio de igreja, estou muito envolvido com a Igreja Batista em Quitaúna, estou muito envolvido, comprometido com o espaço cultural, estou muito envolvido, muito comprometido com o laboratório de teologia. Tudo aquilo que nós temos feito, tudo aquilo que temos realizado, tem enchido dia após dia o meu coração de alegria. E eu vou dizer para vocês, é um tipo de alegria, de empolgação, de ânsia, que dá vontade assim de tatuar os nossos logos. Brincadeira, irmãos, não farei isso. Mas é só para vocês entenderem o grau de comprometimento, o grau da paixão, o grau de amor pela nossa instituição, de amor por aquilo que nós somos, por aquilo que nós temos feito, por aquilo que nós temos realizado. Então, queria deixar isso muito claro nessa noite para todos vocês. Mas a gente precisa, e eu preciso, reconhecer um perigo quando a gente pensa a instituição religiosa. E eu não seria honesto para comigo, não seria honesto na minha leitura das Escrituras, e creio que eu não seria honesto para com Deus,
se eu simplesmente os incentivasse a amar uma instituição e não compreendessem ou os ensinasse a compreender a profundidade do que significa o Evangelho de Cristo Jesus, que está para além da instituição, está para além do logotipo, está para além da marca, está para além da placa. E a gente precisa reconhecer que toda e qualquer instituição religiosa, prestem atenção nisso, toda e qualquer instituição religiosa possui um potencial para o mal. Há a possibilidade de toda e qualquer instituição religiosa se deturpar, se corromper e se enveredar por um caminho iníquo, um caminho que nada tem a ver com o caminho de Cristo Jesus, com o Evangelho anunciado por Cristo Jesus, com os ensinos do nosso Senhor Jesus. Essa última semana, nesses últimos dias, tivemos uma notícia muito triste, muito chocante. A Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, acredito que muitos aqui devem ter visto, assistido em jornais, nos mais diversos portais de notícia, que foi descoberto que por mais de 2 décadas, a gente está falando de 20 anos aproximadamente, vítimas de abusos sexuais, foram, de alguma maneira, vítimas, novamente, além de terem sido vítimas do abuso sexuais, a denúncia delas foi silenciada por mais de 2 décadas pela instituição. Eu não sei se vocês conseguem fazer esse exercício, eu tentei fazer esse exercício. O tamanho da dor, o tamanho da angústia, o tamanho da tristeza, o tamanho do desespero que significa para uma pessoa que for abusada sexualmente dentro de uma instituição religiosa, ela denunciar e a própria instituição se autoproteger para que aquilo não avance, para que alguma coisa aconteça, para que alguma penalidade seja feita, para que alguma denúncia seja encaminhada criminalmente. Se coloca na pele dessa pessoa, porque assim, é muito diferente quando há um abuso sexual ou de ordem moral, ou enfim, de qualquer tipo de ordem, um abuso dentro de uma empresa. Quando você é abusado dentro de uma empresa, os seus direitos trabalhistas não são cumpridos, o seu chefe ele tenta te manipular, ele age de uma maneira inadequada com você, você sai, você pode processar, e isso é dolorido, isso é difícil, mas você tem os caminhos, você tem um telefone lá para ligar, você tem alguma coisa para fazer. Isso tudo já é dolorido. Agora imagina você sofrer isso dentro de uma instituição religiosa, que professa a Deus, que fala sobre Deus, e você não conseguir dar vazão à sua dor. Recentemente eu assisti também um documentário de uma grande igreja da Austrália, e foi descoberto, todos os indícios levam a crer, e a justiça australiana está trabalhando nisso, que o principal líder dessa igreja encobriu durante anos e mais anos o líder fundador, que era o pai dele, de pedofilia. Uma lista, acho que de uns 7, 8 meninos abusados. Além de encobrir, da instituição religiosa encobrir o pedófilo, mais abuso espiritual, mais abuso de trabalho. Então chegavam lá e falavam assim, vem aqui, você vai estudar com a gente. A pessoa ia lá para estudar. E usavam a pessoa de mão de obra para a igreja, para trabalhar para Deus, né? Vai trabalhar. Abuso psicológico, dentre outros tipos de abuso. Gente, por que eu estou falando isso? Por que eu estou trazendo isso?
Porque a gente precisa entender de uma maneira muito clara, muito definitiva, que religião é diferente do evangelho. E que existe sempre uma tensão entre a religião e o evangelho. Sempre. Porque quando a religião e a religião institucional, ela se deturpa e ela deixa de cumprir a sua função no mundo, ela cai nesse falso moralismo, porque a maioria dessas pessoas todas aqui são moralistas. Botam o dedo na cara de todo mundo, mas entre elas se protegem para acobertar, para encobrir a sujeira. É o famoso jogar a sujeira por debaixo do tapete. A arrogância dessas lideranças, a soberba dessas lideranças, a falta de humildade dessas lideranças, porque eu não estou pregando aqui e achando que uma instituição religiosa precisa obrigatoriamente ser perfeita. Agora, você acobertar problemas dessa magnitude durante décadas, é esse o potencial maligno que o amor exacerbado por uma placa, por uma instituição, pode produzir. E Jesus sabia muito bem desse potencial. Jesus sabia muito bem desse potencial e isso é percebido claramente quando a gente vê Jesus nas páginas do Evangelho, lidando com a religião e com os religiosos da sua época. No caso aqui, quando chega a Páscoa, Jesus vai para Jerusalém e ele percebe ali dentro do ambiente religioso, institucional, do templo, do grande templo de Jerusalém, o quê? A presença de cambistas. O que esses cambistas eles faziam? Numa festa como essa, muitas e muitas pessoas tinham que viajar até chegar no templo de Jerusalém. E se você desejava oferecer um sacrifício a Deus, uma pombinha, você não podia trazê-la no caminho, porque o animal iria morrer. Então você era obrigado a comprar o animal onde? No templo. E essas pombinhas, esses animais, eles eram propositalmente superfaturados. Porque como você não tinha a opção de levar o seu animal, porque você estava viajando, e você queria fazer aquela oferta a Deus, os cambistas se aproveitavam da boa fé do povo, manipulavam, usavam dessa fé, para quê? Para explorá-los financeiramente. E é óbvio que se esses cambistas ali estavam, e isso faziam, eles não faziam porque deu na telha. Isso tudo era articulado, isso tudo era orquestrado com quem mandava no templo. Você não chega no templo lá, arma a sua barraquinha e começa a vender pombinha sem falar com ninguém. Estava tudo combinado com quem mandava ali, com quem tinha poder ali, com os religiosos dali. E certamente todos se beneficiavam desse tipo de comércio. E não é para se espantar o fato de que a liderança judaica dos saduceus, que eram quem tomavam conta do templo, tinham acordos muito bem amarrados e articulados ou azeitados com Roma, para se beneficiar financeiramente do que o templo arrecadava, para se beneficiar ali do poder e se perpetuarem no poder. Então Jesus sabe o que significa uma religião institucional carcomida. Jesus sabe o que significa uma religião oca, sem vida. Jesus sabia disso. E Jesus, ele não hesitou aqui em denunciar. E a partir desse texto eu gostaria de trazer para os irmãos algumas lições sobre essa tensão entre o evangelho e a religião institucional. Em primeiro lugar, quando a gente observa esse texto, a gente precisa aprender a seguinte lição: aprender que nós não podemos ter medo de criticar a religião institucional. Nós não podemos. Nós não podemos ter medo
de apontar os problemas endêmicos estruturais das instituições religiosas. Nós não podemos nos acovardar diante daqueles que fazem da fé um mercado para ganharem dinheiro. Nós não podemos, como cristãos, como discípulos de Jesus, nos silenciarmos diante dos cambistas que existem no nosso tempo, que existem no Brasil, que existem no nosso meio, inclusive, como a gente viu aqui, até Batista. Nós não podemos achar que isso é algo distante, ou então achar que, sabe aquela coisa? Ai daquele que toca no ungido do Senhor. Quem já ouviu essa fala? Ai daquele que toca no ungido do Senhor. Seja anátema aquele que fala um negócio desse. Anátema. Que isso? Que isso? Porque esse argumento, ele é um argumento feito justamente para que diante das atrocidades, diante dos escândalos, nós não possamos falar nada. Nós devemos nos silenciar, nos calar. Porque quem vai tocar no ungido do Senhor? Quem vai se responsabilizar por tocar naquele que é ungido do Senhor? Ou então, olha, se você sair daqui, dessa instituição carcomida, tóxica, cheia de abusos, você vai sair debaixo da nossa cobertura espiritual. Quem já ouviu esse papo? Cobertura espiritual. Ninguém? Ah, já. Isso aí. Sei que já ouviram. Oxi. Gente, isso não tem nada a ver com nada. Isso é mentira. Isso é manipulação. Isso é artimanha. Por que isso é artimanha? Porque o fato é que todos nós somos humanos. Eu sou humano. Eu me lembro de uma aula com o pastor Irlande, né? Ele e os alunos de homilética no seminário. E um dado momento eu falei para ele, qual que é um dos maiores desafios, pastor Irlande, no ministério, para você que é pastor? Tá. Eu sei, conversa vai, conversa vem, ele respondeu, eu falei, a gente foi falando, e um momento ele chegou e disse assim: nós precisamos nos humanizar como pastores. Humanizar. Porque esse papo de que eu sou ungido do Senhor, de que eu detenho a cobertura espiritual de vocês, isso daí, gente, é manipulação. Eu sou tão humano como vocês. Eu sou tão sacerdote como vocês. Porque nós cremos que todos nós somos uma nação de sacerdotes. Não tem alguém aqui mais santo, não tem alguém aqui mais ungido, não tem alguém aqui mais poderoso. Tem um humano que deseja compartilhar do dom espiritual com vocês, tanto quanto precisa receber da partilha do dom espiritual de vocês para comigo. Isso é igreja. Então qualquer lógica que me faça o todo-poderoso, que me faça o ungido, me desumaniza. E é uma desgraça quando você precisa se submeter e se colocar diante de um líder espiritual que é desumanizado ou divinizado. Saibam, vocês estão diante de um homem pecador, falho, que depende de Deus, que depende da graça de Jesus a cada domingo para subir aqui e pregar a palavra de Deus. Então, precisa ficar claro que todos nós, em Cristo Jesus, e a partir do exemplo dele, nós estamos aptos a criticar, a analisar criticamente o que está acontecendo diante dos nossos olhos. Eu preciso de crítica. Você precisa de crítica, a nossa instituição precisa de crítica, porque a gente precisa entender que, por mais que eu queira tatuar a Igreja Batista em Quitaúna no meu corpo, de tanto que eu amo isso aqui, eu preciso saber do potencial para a fragilidade. A instituição é frágil. E o nosso trabalho como liderança é cultivar e trabalhar diariamente para que a instituição possa cumprir o seu papel.
que eu estou querendo dizer? Eu quero te dizer nessa noite, com toda a sinceridade do meu coração, que Igreja Batista em Quitaúna, espaço cultural, laboratório de teologia, chega a ser, olha só, eu estou falando que eu amo, que eu queria tatuar, mas só para vocês entenderem, chega a ser superficial, diante da profundidade daquilo que importa, porque o que importa é o Evangelho, é o Evangelho que mais importa. Então, por melhor que uma instituição seja, ela nunca vai ser um fim em si mesma. Por melhor que a IBQ seja, a gente precisa estar consciente de que ela pode falhar. Por melhor que a IBQ seja, ela não é como o nosso Senhor é. Ela é uma máquina, é uma engrenagem, que se bem usada, contribui com a missão de Deus no mundo. Se bem usada, contribui para anunciarmos o Evangelho. Se bem usada, ela contribui para com a obra de Deus, para ser um sinal de Deus no mundo. Ela contribui, ela não é o sinal, ela não é o reino em si, ela não é a última bolacha do pacote. Então nós, por mais que amemos, e como eu disse, eu amo a nossa instituição, nós devemos estar convictos de que a nossa instituição, bem como todas as demais, precisam de autocrítica sempre. Sempre, sempre, sempre. É assim que nós precisamos trabalhar, é assim que nós precisamos caminhar. Porque a religião, ela quer te silenciar. Por que ela quer te silenciar? Porque como ela é um fim em si mesma, ela precisa se perpetuar. E quando você começa a criticar uma coisa, desconstruir uma coisa, todo mundo que faz parte daquela coisa, porque depende financeiramente daquela coisa, porque paga a escola dos filhos, aquela coisa paga a escola dos filhos, paga a faculdade, dá emprego para a mulher, dá emprego para todo mundo, o que você acaba fazendo? Você vira um agente de defesa dessa engrenagem. Mesmo às vezes, mesmo não, eu tenho certeza que esse tipo de lógica operou aqui nessas 2 décadas. Nessas 2 décadas em que pessoas e mais pessoas bateram, eu fui abusada sexualmente por aquele pastor. Eu fui abusado sexualmente naquela igreja. Aconteceu isso. A religião quer silenciar. Por quê? Porque tem o prestígio envolvido, tem o poder envolvido, tem o dinheiro envolvido, tem salário de muita gente envolvido. Tem muita coisa envolvida. Mas o Evangelho não. O Evangelho, meus irmãos e irmãs, ele nunca vai nos silenciar. Não é propósito de Cristo que nós sejamos pessoas silenciadas. Muito pelo contrário. O propósito do Evangelho para nós é que nós tenhamos voz. Voz. Voz para poder falar. Segunda lição é entendermos que o templo, ele foi destruído. Foi destruído. Porque Jesus, quando fala para eles aqui, quando Jesus é questionado, com qual autoridade você pega um chicote, começa a bater nas coisas, virar a mesa, jogar moeda no chão, expulsar as pessoas do templo? Com que autoridade? Quem te autorizou essa loucura? Na Páscoa? Quem te autorizou a isso? Com qual autoridade você está fazendo isso? E Jesus diz para eles o seguinte: olha, para provar a minha autoridade, destrua o templo. Em 3 dias eu reconstruo ele. Em 3 dias. Em 3 dias eu vou fazer esse templo, ele ficar de pé, para comprovar a minha autoridade. 3 dias. E eles viram para Jesus e falam assim: olha, esse templo demorou 46 anos para ser edificado. É o templo, na verdade, de Herodes. Um templo muito maior do que o de Salomão, lá de trás do Antigo Testamento. 46 anos. E você vai destruir, você está falando que a gente pode destruir, você vai levantar ele em 3 dias? E o texto fala claramente para a gente que, na verdade, o que Jesus estava querendo dizer não é que ele iria construir arquitetura, fazer cimento, pedra, etc. Ele estava falando do corpo dele.
Ele estava falando da ressurreição dele. Ele estava falando da vida dele. Ele estava falando sobre ele. E aqui tem uma espécie de uma dicotomia, de uma tensão entre o templo e o corpo de Cristo. O templo aqui, ele foi destruído, ele é destruído, ele tem muito menos ou nada de valor comparado com o corpo ressurreto de Cristo. Cristo é mais importante que o templo, Cristo é mais importante que a religião, Cristo é mais importante que as estruturas organizacionais, Cristo é mais importante que a placa, Cristo é mais importante que a marca, Cristo é mais importante que o CNPJ, Cristo é mais importante do que tudo. Cristo é importante. Só que nós, de alguma maneira, insistimos em continuar brincando de religião, trabalhar na ótica da religião. E o que eu estou querendo dizer para vocês aqui é que não é esse o ensinamento de Jesus. O ensinamento de Jesus não nos leva a sermos religiosos, nos leva a sermos do Evangelho, discípulos de Jesus. E isso transcende o templo, transcende inclusive essas estruturas que nós estamos aqui, tanto quanto aquela lá do Herodes. Por isso, nós não precisamos de sacerdotes. Nós não precisamos de sacerdotes. Nós não precisamos acreditar em sacerdotes. Por quê? Porque nós precisamos de Jesus. Nós precisamos acreditar nas palavras de Jesus. São essas as palavras que podem nos dar vida. E se o ministro religioso prega e anuncia as palavras do Cristo, que Deus o use através desse dom. Agora, nós não seguimos o pastor André. Nós não seguimos a liderança da Igreja Batista em Quintana. Quem nós devemos seguir, quem você deve seguir, é Cristo, é Jesus. É Ele quem você deve seguir. É Ele quem tem que ser o seu norte. São os ensinamentos dEle. E eu estou na caminhada junto com você. Juntos. E a minha contribuição é falar isso para vocês. Falar que não é eu, é Ele. Nós não precisamos de mediadores humanos. O véu do templo foi rasgado. Você não precisa de alguém para você poder chegar em Deus. Você não precisa de alguém, de um humano, para te dizer o caminho. O caminho é Jesus. E você tem pleno acesso ao Senhor. Nós não precisamos mais de sacrifícios. E de nenhum tipo de lógica sacrificial. Se algum humano está exigindo de você sacrifício, para você poder chegar a Deus, anátema. Que isso? Arreda Satanás, como diria o Pedrão. Arreda. Aliás, Jesus para o Pedro. Nada disso, nós não precisamos disso. O grande sacrifício foi aquele que deu a sua vida em amor por mim e por você. Não precisa mais de nada disso. Nós temos tudo o que nós precisamos em Cristo Jesus. Nós não precisamos de nenhum tipo de lógica de cambista, mercantilizando a fé. Nós não precisamos de nenhum tipo de lógica para poder perpetuar o poder da religião. Nós não precisamos da artificialidade da religião. Temos Jesus, gente. Nós precisamos de Jesus. Ele é plenamente suficiente. Suficiente. Gálatas 5:1, Paulo vai dizer, esse texto lindo, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem novamente submeter a um jugo de escravidão. Sai da escravidão. Sai dessa religião que coloca peso sobre você. Sai dessas lógicas. Viva Cristo, porque a religião nos escraviza. A religião te escraviza. Agora, o Evangelho pode te libertar. O Evangelho pode fazer com que você viva
aquilo que Deus quer que você viva, aquilo que Deus quer que nós vivamos. Viva essa vida de Cristo, porque a terceira lição importantíssima, o Evangelho, gente, é a superação da religião. O ensinamento de Jesus é de uma tal ordem que ele supera de maneira definitiva toda a lógica religiosa. Mateus 5,20, olha a profundidade disso. Mateus 5,20, Jesus falando: pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. E aqui eu quero deixar claro, né? Poxa, você está falando que é o evangelho, que é livre, que não sei o quê, então esse negócio aí, meu, é mó libertinagem, pode fazer o que quiser. Pode? Olha o ensinamento de Jesus aqui. Pode fazer o que quiser. Se a justiça de vocês que vivem no evangelho não for muito superior à dos fariseus e dos mestres da lei, que são os religiosos, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Viver na graça, meu irmão, significa o seguinte: significa que a gente está livre da lei, está livre das regrinhas, está livre de um monte de questão exterior e artificial, superficial. Porque o que realmente importa para quem vive no evangelho é aquilo que está no coração, é aquilo que está no interior, é aquilo que ninguém vê. E o tipo de justiça esperado daqueles que seguem Jesus supera dos fariseus, supera dos mestres da lei, porque eles são só justiça exterior. Eles fazem para mostrar para os outros, eles fazem para se parecer santos, eles fazem para se parecerem bonitinhos, eles fazem para se parecerem assim, para colocar uma auréola na cabeça. Eles fazem jejum para mostrar para os outros que estão fazendo jejum. Eles querem mostrar para os outros que eles são mais poderosos, por isso eles querem sentar nos primeiros lugares da sinagoga. Eles se aproveitam dos outros, se aproveitam da fé alheia, porque eles têm poder na mão, eles têm poder para manipular. Mas com Jesus não. Jesus nos convida para um caminho superior a esse. Um caminho profundo. Um caminho que a nossa justiça, ela acontece no nosso interior. E eu não preciso provar para o outro a minha justiça. Eu não preciso mostrar para o outro que eu sou justo. Porque eu simplesmente sou. Porque eu simplesmente busco caminhar no caminho de Cristo, sem precisar ficar mostrando se eu sou isso ou aquilo. É um caminho de humildade. A proposta do evangelho para mim e para você é uma proposta de que nós tenhamos um coração de carne, não um coração de pedra. A proposta do evangelho para nós é para que nós possamos nascer de novo. A religião não pode fazer a gente nascer de novo. A proposta do evangelho para mim e para a sua vida é para que nós vivamos no Espírito Santo, no Espírito de Jesus. E a religião não pode me dar um espírito para eu viver nele. O que nós estamos querendo ensinar nessa igreja, o que eu quero ensinar para vocês, não é um tipo de ensino do evangelho que vai fazer você simplesmente se agarrar às entranhas e defender a estrutura institucional que nós temos. Não é essa a proposta do ensino do evangelho. A proposta do ensino do evangelho para nós é para transformar a sua vida por inteiro, transcendendo essas quatro paredes, transcendendo tudo aquilo que nós somos institucionalmente. A religião, queridos, não salva. Jesus salva. A religião não tem poder para te redimir. É o evangelho, o poder do evangelho que pode te fazer nascer de novo. A religião, ela só te acusa. Somente o evangelho pode te perdoar. Se algum pastor, se algum líder religioso falou que você não tinha mais jeito, que você não tinha perdão, que seu pecado é grande demais, se alguma instituição te colocou para fora, porque você era muito pecador para ela, saiba que a religião só sabe fazer isso mesmo.
A religião serve para isso. Religião machuca. Religião julga. Religião não perdoa. Quem perdoa é o Cristo. É Jesus quem perdoa. E independente do quão chocado eu possa ficar, quem sabe, com o teu pecado, saiba nessa noite que Jesus não está chocado com você, que Jesus tem graça para derramar sobre a sua vida, que Jesus tem misericórdia para derramar sobre você, que Jesus tem perdão para você, tem uma nova vida para você, que Jesus ama você. Se eu um dia não for capaz de te amar, olha, isso talvez seja dolorido, mas saiba nessa noite que não é o pastor que vai ter um amor perfeito para te dar. Deus tem um amor perfeito para te dar. Deus tem um amor perfeito para te dar. Tem um olhar que eu não consigo simular. Tem um abraço, um acolhimento que eu não consigo simular, que a instituição não consegue simular. Mas Deus tem isso para você. E é esse Deus livre de qualquer tipo de amarra, que Jesus revela para nós, e que eu estou me esforçando aqui para tentar anunciar para você. É um Deus que não vai te destruir, Ele vai te perdoar. A religião produz peso. O fardo de Jesus que Ele tem para nós é suave, é leve. A religião produz hipócritas. Somente o Evangelho produz santos. Somente o Evangelho pode santificar a sua vida. A religião não tem poder para te santificar. Ela tem poder para te tornar hipócrita, um fingido, um mentiroso, uma mentirosa. Gente que só olha para o exterior e só pensa no seu próprio exterior. É o Evangelho que vai transformar o teu coração para que você possa viver em santidade. Porque a religião muda o exterior. Somente o Evangelho é capaz de mudar o seu interior. A religião é artificial, gente. É artificial. Eu fiquei feliz demais, sempre fico feliz, né? Vejo lá o Victor, o Augusto, com a camisa da igreja. Gente, que maravilha. Eu amo isso. Eu também vira e mexe, estou com a minha, direto estou com a minha. Ela está até gasta de tanto que lava. Eu adoro vestir a camisa e visto, como eu disse, com orgulho. Agora, gente, eu vou comparar a placa da igreja que eu vou com o Evangelho? Eu vou comparar a alegria que eu tenho na instituição religiosa que eu frequento com o poder do Evangelho? Vocês percebem? E por mais que a gente goste, que a gente ame, que a gente vista a camisa, eu sou obrigado pela minha consciência a dizer para vocês, Jesus é mais importante. O Evangelho é mais importante. Se o teu pastor está te prejudicando na caminhada, não está te anunciando Jesus, escrito aqui nos Evangelhos, fique com Jesus, não fique com o seu pastor. Escolha sempre Jesus, caminhe sempre com Jesus, escute sempre Jesus. Nós não anunciamos fidelidade aqui a uma instituição religiosa. Nós não anunciamos. Aqui você não vai ter que, para se tornar membro, cortar seu sangue, assim, colocar num papel, agora você é nosso. A gente não faz isso. O que a gente anuncia nessa comunidade, o que a gente anuncia nessa instituição, e pretendemos continuar anunciando sempre, é Jesus. Seja fiel a Jesus. Nós não anunciamos salvação na Igreja Batista em Quitaúna. Sabe aquele negócio? Não há salvação fora da IBQ? Isso aí foi um dogma, né? Muito forte na Igreja Católica. Não há salvação fora da Santa Madre Igreja. Isso já foi revisitado pelos católicos. Mas nós não anunciamos esse tipo de lógica. Quem salva é Jesus. Nós não estamos aqui, nunca estaremos, no que depender de mim, propondo conversão à instituição. A proposta é conversão ao nosso Senhor Jesus. É a Ele. Você ama a IBQ? Você ama o
espaço cultural, você está amando já o laboratório de teologia? Espero que sim. Espero que sim. Espero que você ame, espero que você contribua com o espaço cultural, espero que você se matricule no curso de teologia, espero que você continue amando a sua comunidade, vivendo essa experiência junto com a gente. E eu também amo e creio que vou continuar sempre amando. Mas a gente precisa nessa noite colocar as coisas no seu devido lugar, para que Jesus não entre aqui e comece a virar as mesas. Monte um chicote aí para nos repreendermos, nos expulsando desse ambiente. Nós precisamos sempre ter uma autodesconfiança institucional. Nós não somos institucionalmente maiores que o Evangelho. E eu acredito, estou convicto que enquanto nós estivermos comprometidos com o Evangelho, essa instituição que nós tanto amamos, ela continuará cumprindo o seu papel no mundo. Enquanto a IBQ, enquanto o espaço cultural, enquanto o laboratório estiverem comprometidos com o Evangelho, nós estaremos como instituição cumprindo o nosso papel no mundo. É óbvio que isso não significa perfeição. E é justamente aqui que a coisa pega. Quando a gente errar, a gente tem que ser humilde para olhar para o nosso erro. Quando a gente falhar, a gente tem que ser humilde para perceber onde a gente falhou. Por isso eu quero te desafiar nessa noite. Olhe para aquilo que importa, sempre. Dê prioridade para aquilo que importa, sempre. Enquanto você estiver trabalhando, servindo, atuando dentro dessa instituição que nós tanto amamos, olhe sempre para aquilo que importa. E o que importa para que essa instituição continue estando alinhada com o Evangelho? Presta atenção nisso. Importam pessoas. É tudo sobre pessoas. Todas as pessoas. O amor importa. Tem amor. Tudo está sendo feito em amor. Espiritualidade importa. Espiritualidade é fé viva dentro de você. Sabe? É você sair daqui para segunda-feira e estar cheio de Deus. No trem. É você sair daqui e jantar com a sua família e estar cheio de Deus na mesa. Isso é espiritualidade. É você estar com o seu fone de ouvido assim, pegando os busão da vida aí para chegar em algum lugar, você está cheio de Deus ali no foninho de ouvido. Isso é espiritualidade. É você ir brincar com seus filhos e ter vida, ter Deus ali. Isso é espiritualidade importa. Intimidade com Jesus importa. A nossa amizade importa. A nossa honestidade, a nossa lealdade uns para com os outros importa. A nossa humildade importa. Tudo que importa para o Evangelho importa para nós. Importa para nós. Foque nisso. Dê prioridade nisso. Porque somente assim, gente, e somente se nós continuarmos assim, nós faremos da IBQ uma instituição que cumpre a sua vocação no mundo. Caso contrário, que Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia de nós para que a gente não chegue nesses exemplos terríveis aqui que eu relatei no início da mensagem. Queria propor uma oração para nós nessa noite. Te convido a baixar sua cabeça e te convido a orar comigo. A oração é essa. Pai, nos livre de nós mesmos. Pai, nos livre da nossa perversidade. Pai, nos livre da nossa falta de humildade. Pai, nos livre de amarmos o dinheiro. Pai, nos livre de amarmos o poder. Pai, nos faça comprometidos com o seu Evangelho. Amém. Amém. Amém.